são pessoas. E vai ter isso aqui, tá bom? Então, Jesus, ele conhece de uma forma tão profunda a igreja, né? Ou seja, conhece as obras, ele tá vendo o que você está passando, enfrentando. Ele está vendo que apesar dos pesares, você está tentando ser fiel a ele. Nossa, Senhor, eu errei hoje. Me perdoa. O Senhor está vendo cada detalhe disso aí. Então, Éfeso era fiel, trabalhador nas provas, né? Mas ele perdeu essa capacidade de amar a Jesus. Então, se você chegar ao ponto de perder a capacidade de amar a Deus, você perdeu tudo. É como um exemplo, é como uma esposa. Uma esposa que não trai o marido, mas também não tem mais amor por ele. Deu para entender? Imagina uma esposa aí. Você é casado, tem sua esposa, a sua esposa lhe é fiel, porém ela não sente mais nada por você. Essa é a comparação que a gente pode ter aqui agora, né? Então, Esmirna, ela era pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos do Senhor. 2:9 diz assim, ó: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pérgamo, ele tinha gente tão comprometida com Deus ali, como eu falei, a ponto do próprio martírio, ser um mártir. Versículo 3 a gente vê isso aqui, ó. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha. Então, havia sim pessoas, ainda há pessoas, que buscam e buscam a fidelidade com Deus, ainda há pessoas que, apesar do que possa acontecer, nós estamos vendo cristianismo, os cristãos aqui em país perto aqui da gente, sendo enterrados de carrada, por não aceitarem, não se dobrarem diante daquilo que eles não acreditam. Ou seja, nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus, nós não vamos negar o nome dele. Então, você, brasileiro, você tem a honra, glória a Deus, de estar vivendo num país laico em que você pode expressar aquilo que você crê. Porque alguns lugares não são assim, né? Tiatira estava trabalhando mais do que trabalhava no início da guerra, da carreira. Tiatira. Mas a ação sem o zelo, sem a doutrina, né? O passo a passo que a gente estava falando aqui, não agrada a Deus. Então, nós vamos juntar essas igrejas, as 7 igrejas. Se você vê o comportamento delas e as atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus, foi perdido tudo. Então, Cristo, ele anda no meio da igreja. Para quê? Para nos oferecer a oportunidade de arrependimento. E isso é bacana. Eu falei no início que desde de Gênesis e Apocalipse a gente vê sempre o Senhor dando novas oportunidades ao povo para se arrepender, se arrepender, se arrepender. E Éfeso, ela foi chamada ali para lembrar-se. Olha, se arrependa, volta ao teu primeiro amor, às tuas primeiras obras. Então o Senhor está dando uma revelação para a igreja se lembrar. Para a igreja, para você, lembrar que ainda dá tempo de se arrepender, dá tempo de mudar. Você tem um chamado, dá tempo ainda de você fazer desse chamado realmente a tua missão de vida. Dá tempo ainda, viu? Então, caso esse expediente não fosse tomado, aí o que acontece? Sentença. Jesus, ele vai chegar um momento que vai agir como juiz. Então está se dando oportunidades e mais oportunidades e mais oportunidades. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais, né? E caso isso aconteça, porque ele diz assim: não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu vou tomar providências, caso você não se arrependa. Caso você não se arrependa. O Senhor está dizendo essa noite: eu vou tomar providências, caso você não se arrependa. Então, a oportunidade é essa. Você tem a oportunidade do arrependimento, você tem a oportunidade de fazer algo novo, né? Mas
aí é uma escolha sua. Quando a gente vê Esmirna no meio desse martírio, né, diante desse martírio aí, desse enfrentamento, ela recebe uma exortação. E a exortação que ela recebe é o quê? Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Versículo 10. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Olha que versículo forte. Olha que palavra, porque o Senhor está dizendo, olha, não temas as coisas que tem que sofrer. Tá vendo, cristão? Não tema as coisas que tens que sofrer. Se alguém diz para você que cristianismo não tem sofrimento, é mentira. Tem. Jesus está dizendo, olha, não temas. Olha, vocês vão passar por coisa, mas não tema não. Porque no momento certo, se você for fiel, o que ele promete? Vou te dar a coroa da vida. Eis que o diabo vai lançar alguns em prisão dentre vós. Para quê? Para ser exposto à prova. Vai chegar momentos que a vida vai vir com oportunidades para te provar. Talvez seja como alguns irmãos que estão perdendo a vida. Ou, melhor dizendo, ganhando para o Senhor, né? Mas pode acontecer também de ela trazer a vida, trazer oportunidades que aos teus olhos parecem coisa boa e você vai abraçar aquilo, mas na verdade é uma prova que você está passando para demonstrar a tua fidelidade com Deus. Então, o Senhor está dizendo, olha, não temas diante desse martírio todo. A Pérgamo, que está ali dividida ali entre o engano, entre a verdade, né? Ou seja, essa mistura de mundo com igreja, Jesus vai advertir assim, ó, portanto, arrepende-te e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha só. O Senhor está dizendo aqui para Pérgamo, olha, chega de engano. A palavra está revelada. A oportunidade está aqui. Porque se vocês não consertarem isso aí, eu vou até vocês. Com a espada que sai da minha boca, né? E Tiatira também, que abriu ali as portas ali para a profetisa, né? Para Jezabel. Jesus vai chamar o quê? Para arrependimento. E ele já envia o seu juízo. E chama os crentes ali para quê? Para serem fiéis, permanecerem firmes à segunda vinda. 24 e 25. Ele está fazendo um convite, olha, te chamando para ser fiel e diz assim, ó. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre nós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, o Senhor está dizendo, conserva o que você tem. Não seja uma nécia, né? Não seja um nécio. Conserva o que você tem, o azeite que você tem, porque já já o Senhor volta. Viu? Imagina você cristão. Eu lembro uma época que eu não conhecia, aliás, que eu conheci Jesus e me afastei há uns 20 anos atrás. E eu acordei desesperado, tinha sonhado que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado. E eu corri para a casa de uma crente lá para ver se eu ouvia a voz dela, que eu pensava assim, a minha concepção era essa. Bem, se ela estiver respondendo aqui de casa é porque Jesus não voltou ainda. Então, guarda o que você tem. Não vai viver com medo aí não, viu? Sardes vai receber ali um alerta de Jesus a respeito das suas obras, né, que não eram íntegras, não eram legítimas diante de Deus. 3 e 2 diz assim, ó. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu vou voltar, vai ser como um ladrão. A Bíblia diz que será como um ladrão. Você espera o ladrão chegar na sua casa? Não.